Imagine um homem de Deus, admirado e abençoado, arruinando tudo em um momento de fraqueza. Agora pense em outro, sem nada a perder, resistindo à tentação que poderia destruir sua vida. Davi caiu e pagou caro. José resistiu e foi exaltado. Qual deles você seria? Descubra como o pecado pode cegar, mas também como a graça pode restaurar. Você está preparado para encarar a verdade? A história começa com uma verdade inquietante. Ninguém está imune à tentação. Desde os mais humildes até os maiores líderes espirituais, todos enfrentam momentos em que suas forças são testadas. E é justamente nesses momentos que o perigo do pecado se torna mais real. A Bíblia nos adverte que os maiores santos estão sujeitos aos piores pecados. Um lembrete claro de que a soberba e a autossuficiência podem abrir portas para a queda. Imagine o coração humano como uma cidade fortificada. Quando os muros são negligenciados, as brechas começam a aparecer. Assim é o espírito do crente que se afasta da vigilância e da oração. O pecado da imoralidade sexual, em particular, é um inimigo sorrateiro. Ele chega de forma disfarçada, muitas vezes no meio da calmaria, quando baixamos a guarda e nos sentimos confortáveis demais em nossas conquistas espirituais. É nesse contexto que se inserem os exemplos de Davi e José, dois homens com chamados divinos extraordinários, mas que enfrentaram desafios diametralmente opostos diante da tentação. Suas histórias, embora distintas, trazem lições profundas sobre as consequências do pecado e a força necessária para resistir. Hoje, somos desafiados a refletir. Como podemos reconhecer as armadilhas do pecado antes que seja tarde demais? Como podemos viver em santidade em um mundo que constantemente promove valores contrários aos princípios de Deus? O cenário está preparado. As lições estão à frente. E agora, cabe a cada um de nós decidir que caminho trilhar. Davi, o rei e a tentação. Era uma tarde tranquila no palácio real. Os soldados de Israel estavam em batalha. Mas Davi, o ungido de Deus, havia decidido permanecer em casa. Ele que tantas vezes liderara seu exército e confiara no Senhor, agora buscava conforto e descanso. Era um momento de calmaria, mas também de vulnerabilidade. O inimigo sabia que muitas vezes as maiores quedas ocorrem não no campo de batalha, mas na quietude das escolhas diárias. Enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio, algo capturou sua atenção. À distância, uma mulher banhava-se e sua beleza era inegável. Naquele instante, Davi teve uma escolha: desviar o olhar e buscar refúgio em Deus, ou permitir que seu coração fosse cativado pelo desejo. Ele escolheu olhar novamente, e cada segundo adicional naquele momento foi um passo em direção ao pecado. A curiosidade transformou-se em cobiça, e a cobiça em ação. Ele perguntou quem era a mulher, e soube que se tratava de Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Mesmo assim, o desejo falou mais alto. Davi a chamou ao palácio e, em um ato impulsivo, cedeu à tentação. O que começou como um olhar aparentemente inocente resultou em um ciclo de pecado e destruição. Quando Batseba enviou a mensagem de que estava grávida, Davi, tomado pelo desespero, tramou um plano para encobrir seu erro. Chamou Urias de volta da batalha, esperando que ele passasse uma noite com sua esposa e, assim, assumisse a paternidade do filho que estava por vir. Mas Urias, fiel a seus companheiros que ainda estavam em guerra, recusou-se a buscar conforto enquanto os outros lutavam. Vendo que sua estratégia havia falhado, Davi tomou uma decisão ainda mais terrível. Ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a morte era certa. Assim aconteceu. Com a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa, acreditando que tudo estava resolvido.
mas ele havia se esquecido de algo essencial. Deus vê todas as coisas, e nenhum pecado pode ser escondido dele. Este capítulo da vida de Davi revela o poder devastador do pecado quando deixamos de vigiar e orar. O rei, antes honrado por sua devoção a Deus, agora estava preso em uma teia de engano e morte, mostrando que até os mais piedosos podem cair se não forem cuidadosos. O preço do pecado de Davi. O palácio de Davi parecia tranquilo, mas a paz que ele buscava estava longe de alcançar seu coração. Após a morte de Urias e a união com Batseba, ele acreditava ter deixado tudo para trás. No entanto, o silêncio de Deus era perturbador. Cada dia que passava, o peso de sua escolha parecia se aprofundar. O pecado que inicialmente oferecia prazer, agora o enredava em culpa e inquietação. Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, decidiu agir. Ele enviou o profeta Natã a Davi com uma mensagem que cortaria seu coração. Natã contou-lhe uma história. 2 homens viviam em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, enquanto o pobre tinha apenas uma cordeirinha, que ele amava como a um filho. Um dia, o rico, ao receber um visitante, recusou-se a usar uma de suas próprias ovelhas para preparar a refeição e tomou a cordeirinha do pobre para servir ao hóspede. Davi ouviu a história com atenção e, tomado pela ira, declarou: "Esse homem merece a morte. Ele deve pagar 4 vezes mais pelo que fez, pois agiu sem misericórdia." Foi então que Natã revelou a verdade: "Esse homem é você." Aquelas palavras atravessaram o coração de Davi como uma espada. O profeta continuou, dizendo que Deus o havia abençoado abundantemente, livrando-o de seus inimigos, concedendo-lhe riquezas e um reino. E mesmo assim, ele havia desprezado a palavra do Senhor, tomando a mulher de Urias e tirando sua vida. O peso da sentença divina foi terrível. A espada nunca se afastará de sua casa. Deus revelou que o filho nascido do relacionamento entre Davi e Batseba morreria como consequência de seu pecado. As palavras de Natã ecoaram no coração de Davi, trazendo consigo um arrependimento genuíno. Ele reconheceu sua falha diante de Deus e clamou: "Pequei contra o Senhor." Apesar de seu arrependimento sincero, as consequências do pecado não puderam ser evitadas. O filho de Davi e Batseba adoeceu gravemente e, apesar das súplicas e jejuns de Davi, a criança morreu. Esse momento marcou profundamente o rei, lembrando-lhe que o pecado, embora perdoado, muitas vezes traz consequências dolorosas que se espalham como ondas. Ainda assim, essa história não termina em desespero. O arrependimento de Davi tornou-se uma lição para gerações. Ele escreveu o Salmo 51, um clamor de coração quebrantado e contrito, que reflete sua dor e seu desejo de ser purificado e renovado pelo Espírito de Deus. Este capítulo da vida de Davi nos ensina que o pecado tem um preço, mas também que a graça de Deus é maior. Embora as consequências possam ser dolorosas, a misericórdia de Deus permanece disponível para aqueles que se arrependem sinceramente. José, um exemplo de resistência. Enquanto Davi é um exemplo do perigo de ceder à tentação, José representa o triunfo sobre ela. Era um jovem cheio de sonhos, vendido como escravo por seus próprios irmãos e levado ao Egito, onde foi colocado como servo na casa de Potifar, um oficial de Faraó. Apesar das adversidades, José permaneceu fiel a Deus, e sua integridade chamou a atenção. Ele rapidamente ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como administrador de toda a sua casa. No entanto, a fidelidade de José logo seria testada. A esposa de Potifar, atraída pela boa aparência e pelo caráter de José, começou a assediá-lo. Com palavras sedutoras, ela o convidava insistentemente: "Deite-se comigo." José, porém, recusava firmemente, dizendo:
Meu senhor confiou tudo a mim, exceto você, porque é a esposa dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Mesmo diante da persistência dela, José decidiu evitar qualquer proximidade. Ele sabia que ceder à tentação não apenas trairia a confiança de Potifar, mas, acima de tudo, desonraria a Deus. Certo dia, enquanto José realizava suas tarefas na casa, a esposa de Potifar tentou forçá-lo a deitar-se com ela. José, percebendo o perigo iminente, fugiu, deixando para trás sua capa que a mulher segurava. Essa decisão corajosa trouxe consequências imediatas. Irritada e envergonhada pela rejeição, a mulher acusou José falsamente, dizendo que ele havia tentado violentá-la. Potifar, acreditando na versão de sua esposa, mandou José para a prisão. Contudo, mesmo na prisão, José não se voltou contra Deus. Em vez disso, permaneceu fiel, confiando que o Senhor tinha um propósito maior para sua vida. A história de José ensina que a resistência à tentação muitas vezes exige coragem e sacrifício. Ele poderia ter cedido e talvez evitado a prisão, mas escolheu honrar a Deus acima de tudo. Sua vida é um lembrete de que a santidade exige não apenas evitar o pecado, mas também afastar-se de situações que podem levar a ele. Como José sabia, o verdadeiro temor a Deus não depende de quem está observando, mas da consciência de que Ele vê todas as coisas. José é um modelo de força e integridade, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível resistir ao pecado e permanecer fiel aos planos de Deus. Sua história prova que, mesmo quando a obediência parece custar caro, Deus recompensa aqueles que escolhem o caminho da retidão. As histórias de Davi e José não são apenas relatos de tempos antigos. Elas ecoam poderosamente nos desafios que enfrentamos hoje. Em um mundo saturado por tentações e pressões, onde a imoralidade é frequentemente normalizada, as decisões que tomamos em momentos críticos continuam a determinar o curso de nossas vidas. Davi nos ensina sobre a fragilidade humana e o poder destrutivo do pecado. Sua queda começou com algo aparentemente pequeno, um momento de descuido, um olhar que se prolongou. No entanto, esse pequeno desvio abriu caminho para a cobiça, o adultério e, finalmente, o assassinato. Em nossa sociedade moderna, onde distrações e tentações estão a apenas um clique de distância, a história de Davi nos alerta sobre a importância de vigilância constante e oração. Por outro lado, José oferece um exemplo inspirador de integridade e coragem. Em um mundo que frequentemente promove a ideia de que ninguém está vendo, então não importa, José nos lembra que a verdadeira integridade é viver como se Deus estivesse observando, porque Ele está. Mesmo em uma terra estrangeira, longe de sua família e comunidade, José manteve-se fiel, demonstrando que é possível resistir ao pecado, mesmo sob intensa pressão. Essas histórias também destacam as consequências distintas do pecado e da obediência. Davi sofreu não apenas pessoalmente, mas também em sua família e em seu reino. Suas escolhas causaram dor a muitos ao seu redor. José, por outro lado, enfrentou adversidades imediatas, mas sua fidelidade foi recompensada a longo prazo, levando-o de escravo a governador do Egito. Para nós, essas histórias trazem lições claras. O pecado, especialmente na área da imoralidade sexual, pode parecer atraente no início, mas sempre resulta em destruição, seja emocional, espiritual ou relacional. Ao mesmo tempo, resistir à tentação pode ser difícil e até custoso no momento, mas gera frutos de justiça, paz e bênçãos. Na vida contemporânea, somos chamados a tomar decisões que refletem nosso compromisso com Deus. Isso inclui evitar situações que nos levam ao pecado, buscar ajuda quando enfrentamos lutas internas e confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Assim como José fugiu da esposa de Potifar, somos encorajados a fugir da aparência do mal
e nos apegar à santidade, sabendo que Deus honra aqueles que o honram. Em última análise, essas histórias nos lembram de que, seja qual for a nossa luta, podemos contar com a força de Deus para nos ajudar a vencer. Ele nos dá o poder para resistir, o perdão para recomeçar e a graça para viver em obediência. Apesar da gravidade do pecado e de suas consequências, a Bíblia nos revela algo extraordinário. O perdão e a restauração estão sempre disponíveis para aqueles que se voltam para Deus com um coração arrependido. Tanto na história de Davi quanto na de José, vemos a manifestação de um Deus que não apenas disciplina, mas também oferece esperança e redenção. Davi, mesmo após cair profundamente no pecado, reconheceu sua falha diante de Deus. Suas palavras no Salmo 51 refletem um coração verdadeiramente quebrantado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele sabia que nada podia apagar o erro que cometera, mas confiava na misericórdia divina para restaurar sua comunhão com o Senhor. E Deus, em sua graça, não apenas o perdoou, mas também o utilizou para realizar grandes coisas no reino de Israel, mostrando que até mesmo após uma queda, há propósito em sua soberania. Por outro lado, José, ao resistir ao pecado, experimentou o cuidado e a fidelidade de Deus de maneira tangível. Embora injustamente acusado e preso, ele nunca duvidou dos planos divinos. No tempo certo, Deus o exaltou, colocando-o em uma posição de autoridade que o capacitou a salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família da fome. A vida de José é um testemunho de que a obediência pode exigir sacrifícios momentâneos, mas a recompensa divina é infinitamente maior. Na vida contemporânea, essas histórias nos lembram que o perdão de Deus não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade de recomeço. Nenhum erro é grande demais para a graça divina, e nenhuma queda está além do alcance de sua restauração. Ao mesmo tempo, somos encorajados a buscar a santidade, sabendo que cada escolha de obediência fortalece nosso relacionamento com Ele. Talvez você tenha enfrentado lutas semelhantes. Talvez tenha cedido à tentação ou esteja tentando resistir. Em ambos os casos, a mensagem é clara: Deus não nos abandona. Ele está pronto para perdoar, restaurar e guiar nossos passos. O importante é confiar nele, confessar nossas fraquezas e buscar sua força diariamente. Assim como Davi encontrou perdão e José encontrou propósito, todos nós somos chamados a viver na esperança de que Deus está sempre conosco, disposto a transformar nossas falhas em testemunhos de sua glória. O pecado pode ser um peso, mas a graça é um presente que nos levanta e nos conduz de volta ao caminho certo. As histórias de Davi e José são mais do que relatos de erros e triunfos. Elas são convites a uma vida de santidade e dependência de Deus. Ambas revelam que nossas escolhas têm consequências, tanto para o bem quanto para o mal, e que a graça de Deus está sempre disponível para nos guiar e restaurar, independentemente de onde estivermos em nossa caminhada. Davi nos ensina que mesmo aqueles que caminham perto de Deus podem tropeçar se não vigiarem. Sua queda começou com um momento de descuido, mas sua redenção veio através de um coração arrependido. Ele reconheceu sua fraqueza, confessou seu pecado e pediu que Deus renovasse seu espírito. Sua história é um lembrete de que, embora o pecado traga consequências, Deus nunca abandona aqueles que se voltam para Ele. Por outro lado, José nos inspira a resistir ao pecado, mesmo quando a tentação parece irresistível. Ele nos mostra que a fidelidade a Deus exige coragem e sacrifício, mas também traz recompensas que vão muito além do que podemos imaginar. Sua vida prova que é possível permanecer firme em meio às adversidades e que Deus exalta aqueles que lhes são fiéis.
Hoje, somos chamados a aplicar essas lições em nossas vidas. A sociedade moderna frequentemente glorifica o que é contrário aos princípios de Deus, tornando a santidade um desafio diário. No entanto, a palavra nos encoraja a fugir da aparência do mal, a buscar força na oração e a confiar que Deus sempre nos proverá um caminho para escapar da tentação. Este chamado à santidade é um lembrete de que viver para Deus é mais do que evitar o pecado. É buscar agradá-lo em tudo o que fazemos. É amar ao Senhor com todo o nosso coração, alma e entendimento, sabendo que a verdadeira satisfação não está nas promessas passageiras do mundo, mas na presença eterna de Deus. Que as histórias de Davi e José inspirem cada um de nós a refletir sobre nossas escolhas e a caminhar mais perto de Deus a cada dia. Que possamos lembrar que, enquanto estivermos dispostos a nos arrepender e a confiar nele, sempre haverá graça, perdão e um novo começo. E agora, a escolha está diante de nós. Resistiremos ao pecado e buscaremos a santidade como José? Ou permitiremos que a distração e o descuido abram caminho para a queda, como Davi? Seja qual for a nossa luta, podemos ter certeza de que Deus está ao nosso lado, pronto para nos fortalecer, restaurar e conduzir ao propósito que Ele preparou para nós. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.